9h23, a notícia que demos aqui no começo, e você vem ouvindo desde ontem, o fim da tarde, aqui na Rádio Bandeirantes, desde o fim da noite, a respeito de vacina, novas vacinas que podem fazer parte, a partir de agora, da vida do brasileiro. Nós vamos conversar com o Gustavo Mendes, gerente-geral de medicamentos e produtos biológicos da Anvisa. Oi, Gustavo, como vai? Bom dia. Olá, Ronald. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia. Uma preocupação das pessoas era saber quando é que tem mais vacina. Outra preocupação é por que a Anvisa lá atrás não deixou que a Sputnik V, por exemplo, pudesse seguir adiante e passasse a fazer parte do cardápio de vacinas. E aí vem uma outra preocupação agora. Por que agora pode fazer parte da vida das pessoas essas duas vacinas, a Covaxin e a Sputnik V? Bom, Ronald, quando vamos ter mais? Essa é uma pergunta que a gente tem trabalhado bastante para responder, porque a gente tem conversado com várias iniciativas de vacina. Temos vacinas, aprovamos recentemente mais 3 estudos de vacinas que são promissores aí, novas propostas, novas perspectivas de vacinas seguras, eficazes, de qualidade. E tem também as vacinas nacionais, né, que a gente tem discutido com eles há algum tempo, ainda estão em fases iniciais, mas tem uma perspectiva interessante. Quanto à Sputnik, o que aconteceu foi que, em abril, nós tivemos uma determinação do STF para que a gente tomasse uma decisão, né, no prazo que a gente ainda estava em discussão com os desenvolvedores, e naquele momento, com os dados que a gente tinha, com as informações e com as tratativas que nós tivemos naquele momento, não tinha condições de fazer essa liberação. E aí, ao longo desse período, depois dessa decisão de abril, o que aconteceu foi que a gente teve acesso ao relatório da Rússia, que esclareceu algumas questões, principalmente o ponto principal foi a discussão do adenovírus replicante na vacina, que foi um ponto que repercutiu bastante, né, porque é uma vacina que não pode ter nenhum vírus que se replique, nesse caso, a gente observou nos laudos da própria empresa. O relatório da Rússia trouxe uma nova perspectiva sobre isso. E aí nós trabalhamos também numa perspectiva de condicionantes para que essa vacina pudesse ser utilizada. É uma vacina que ainda não respondeu todas as nossas perguntas de segurança, qualidade e eficácia, mas que, com base nas condicionantes que foram propostas pela área técnica, é possível um uso controlado, acompanhado pela Anvisa, acompanhado pelos aplicadores, porque esses dados precisam ser gerados. Essas informações precisam ainda ser geradas. Então, nós estamos considerando como um uso controlado, restrito, para que a gente possa ter certeza se vai poder ampliar para o uso irrestrito ou não. Gustavo, tira uma dúvida, vou te fazer uma dúvida aqui bem leiga, mas que pode ser a dúvida do nosso ouvinte também, não é? Nessa decisão de ontem, aliás, até te agradeço de estar aqui hoje cedinho conosco na Rádio Bandeirantes, porque a reunião da Anvisa foi até tarde da noite, não é? Nessa reunião de ontem, a Anvisa falou o seguinte: eu vou liberar não é o uso emergencial, me corrija se eu estiver errada, por favor. Não é o uso emergencial, é a importação de um lote determinado da Sputnik V e a aplicação dessa vacina em alguns estados que querem importá-la tem que ser restrita a 1% da população do estado. A minha dúvida aqui de leiga é a seguinte: essa vacina é atestadamente segura, segundo a Anvisa? Se ela é segura, por que ela não é totalmente liberada? Se ela não é segura, por que ela é liberada, mesmo que para uma fração pequena de 1%? Porque é uma pergunta super pertinente que a gente tem que esclarecer de maneira inequívoca, e a gente está fazendo um esforço para que isso fique claro. Esse percentual está relacionado a um estudo de efetividade. Isso significa que esse uso que foi autorizado é um uso que vai ser sob acompanhamento da Anvisa, é um uso que vai ser sob acompanhamento também dos estados que vão ter que propor esse estudo de efetividade que vai ser realizado, para que a gente possa verificar os aspectos de segurança e ampliar a utilização. Então, é um uso restrito, é um uso que nós podemos dizer que ainda está num ambiente de observação, para que a gente possa ter certeza em ampliar de maneira mais significativa. Então, é controlado.
Essa questão dos adenovírus replicantes que você falava é uma questão técnica muito relevante porque ela diz respeito à essência da vacina, não é? Isso foi demonstrado pelo Instituto Gamaleya que não ocorre. Qual é a posição final da Anvisa a respeito desse ponto tão importante? Esse é um ponto crítico, bastante sensível, repercutiu bastante porque é uma vacina que foi feita para não ter adenovírus replicante. A condicionante que a gente colocou como área técnica foi que o INCQS, que é um instituto brasileiro que testa as vacinas, que tem por obrigação fazer avaliações das vacinas que vão ser utilizadas pela nossa população, ele receba a metodologia e faça o teste nos lotes aprovados pelo uso, pela importação excepcional, para a gente ter certeza de que não vai ter esse adenovírus replicante. Essa é uma condição sine qua non para que a gente possa saber que, mesmo sendo um uso controlado, essa questão que é crítica não vai estar presente. Gustavo, de alguma forma, os resultados internacionais da Sputnik V, para citar só o exemplo da Sputnik V, foram levados em consideração? A eficácia com uma dose só, a efetividade, por exemplo, da aplicação na Hungria, os resultados na Argentina. Isso tem algum tipo de importância na hora da avaliação da Anvisa? Tem sim, Ronald. Isso tem importância e se a gente vê o que foi citado na reunião ontem dos diretores, isso foi levado em conta na perspectiva em que deve ser considerado. Que é o seguinte, no caso da Sputnik V, nós temos a aprovação por 60 países, mais ou menos. Desses países, 3 deles estão contidos na Lei 14.124, que são considerados países de referência para que a Anvisa possa considerar as suas avaliações. Nesse sentido, os dados desses países foram levados em conta. Mas é claro que existe uma limitação no nível de evidência de outros países, principalmente quando a gente sabe que pode ser que o sistema de controle e observação das reações adversas, dos dados, não é tão rígido ou não é tão... não segue os padrões internacionais que nós requerimos. Então, por isso que existe, sim, é levado em conta, mas não é uma aprovação tácita, não é uma extrapolação tácita do que foi observado no outro país para o Brasil. Então, a gente leva como mais uma evidência que auxilia, uma evidência de suporte para a decisão. O Gustavo Mendes, gerente-geral de medicamentos e produtos biológicos da Anvisa, está ao vivo conosco. Gustavo, você explicou que essas vacinas foram liberadas nessa quantidade menor e dessa forma, porque elas serão acompanhadas. Quem faz esse acompanhamento e qual é o próximo passo? Uma das condicionantes que nós listamos foi justamente que os estados requerentes apresentem a proposta, e aí acredito que é o consórcio, né, que, já que os estados estão unidos num consórcio de governadores, vão assinar um termo de compromisso junto ao presidente da Anvisa e eles vão propor esse estudo de efetividade. Na apresentação, a gente colocou a referência da OMS, de como esse estudo de efetividade tem que acontecer. Esse estudo de efetividade, basicamente, busca observar que os administradores da vacina, os estudiosos, observem alguns pontos críticos relacionados à eficácia e à segurança em quem está utilizando a vacina, e esses dados sejam compilados e submetidos para a gente. Então, a responsabilidade aí vai ser dos governadores, junto com a Anvisa, de chegar num consenso sobre como esse estudo vai ser feito. Gustavo, as pessoas que estão nos ouvindo agora, elas provavelmente em algum momento... Você é um jovem, ainda vai demorar um pouquinho mais para tomar a vacina, mas deve ser vacinado até outubro, pelo menos é o que as projeções do Ministério da Saúde dão conta. As pessoas vão criando preferências, né? Eu quero tomar essa. Não, essa daqui, eu ouvi dizer que e tal coisa. As pessoas que chegarem, digamos lá, em Belém do Pará, quando a Sputnik V estiver à disposição, no posto de saúde, e falar assim, aqui é Sputnik V, não é Pfizer, não é AstraZeneca, não é Coronavac. Essa pessoa pode tomar a vacina com tranquilidade, na visão da Anvisa não há qualquer tipo de preocupação e não deve haver seletividade, escolha para a vacina a partir da disponibilização dessas duas? Olha, o uso da Sputnik e da Covaxin é um uso restrito, é um uso controlado. Então,
E a gente colocou como condicionante que tanto o Ministério da Saúde, que vai disponibilizar a Covaxin, quanto os governadores que vão disponibilizar a Sputnik, informe a população de que esse uso é controlado, de que a Anvisa ainda está avaliando informações. Então, as pessoas vão ter que saber dessa situação antes de tomar essa decisão. É um caso diferente das vacinas que nós já aprovamos para uso emergencial e para registro. Então, isso precisa ficar muito claro. Gustavo, essa decisão em relação ao Sputnik V diz respeito a material importado pronto da Rússia e não a vacina que é produzida também por um laboratório no Brasil, é isso? Em relação a esse laboratório, não há novidade? É isso mesmo. É só para esses lotes que vêm da Rússia, pedido negociado pelos governadores do Nordeste, que não envolve a União Química, que é a empresa que está buscando desenvolver essa vacina aqui. Nesse pedido não teve avanço. Nós estamos com o pedido em aberto ainda, nós fizemos as perguntas sobre o desenvolvimento, a qualidade, a segurança. Existia uma proposta inicial para fazer um estudo clínico aqui no Brasil que a empresa desistiu. Isso faz com que os dados atrasem, as informações atrasem, eles dependem de dados que vêm da Rússia e que eles não receberam. Então, ainda está em aberto e só vai avançar se essas informações chegarem. Gustavo Mendes, gerente-geral de medicamentos e produtos biológicos da Anvisa. Gustavo, muitíssimo obrigado e pela sua disposição. Como disse a Thaís, ficou até tarde cuidando. Imagino que terminou a reunião, não consegue dormir, né? Que nem jogador de futebol, uma adrenalina e tal, até para poder descansar. E você, nesta manhã, nos atendendo com toda a gentileza. Muito obrigado, até uma próxima. Muito obrigado, até a próxima e um bom dia para você.